A vida é marcada por momentos de alegria e dor, triunfo e luta. Em meio às adversidades, a fé surge como um firme fundamento, uma âncora que mantém a alma segura. Mesmo quando os ventos contrários ameaçam abalar nossa estabilidade, a Bíblia nos ensina que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que nos sustenta, transformando nossa perspectiva diante das dificuldades. Neste estudo, exploraremos como a fé opera em tempos de crise, oferecendo esperança, direção e até alegria. Com base em versículos-chave como Hebreus, capítulo 11, e Tiago, capítulo 1, mergulharemos em uma reflexão profunda sobre o papel da fé como alicerce espiritual. A fé é o firme fundamento. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. A definição bíblica de fé apresentada em Hebreus capítulo 11 vai além de um mero sentimento ou otimismo vago, é uma certeza inabalável na promessa de Deus. Isso significa que a fé não é esperança incerta, mas uma convicção firme na fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas, mesmo quando os olhos naturais não podem ver. A fé está além do que vemos. Em tempos de adversidade, nossa visão natural tende a focar nos problemas, doenças, crises financeiras ou perdas dolorosas. No entanto, a fé nos chama a olhar além do visível, fixando os olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as visíveis são temporais. Olhemos para Abraão, exemplo clássico de fé em meio à adversidade. Ele deixou sua terra sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Ele creu na promessa de um filho, mesmo quando sua idade e a esterilidade de Sara pareciam tornar isso impossível. Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 21. Sua fé não estava baseada no que via, mas na fidelidade de Deus. Tudo parecia impossível, mas para Deus, nada é impossível. Exercer a fé é ancorar a alma na fidelidade de Deus em sua palavra, assim como uma âncora mantém um navio estável durante uma tempestade. Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Diz que a esperança é a âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Essa âncora não depende das circunstâncias do mundo, que dependem de ação humana, mas no próprio Cristo, que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34, afirma que Cristo é a âncora da fé quando tudo parece desmoronar. A fé nos lembra que Deus está no controle. Suas promessas são imutáveis, como se alegrar na provação. Pela fé, ela transforma o sofrimento, nos dando esperança. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, 2, 3. Esse texto parece contraditório à primeira vista. Como podemos nos alegrar em meio ao sofrimento? A chave está no entendimento do propósito. A adversidade não é um fim em si mesma, mas um meio pelo qual Deus trabalha em nosso caráter, sabendo que há propósito nas provações. Tiago não diz que devemos nos alegrar pelo sofrimento, mas no sofrimento, porque sabemos que ele tem um propósito divino. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é feiçoada nas tribulações. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Paulo experimentou isso profundamente, escrevendo que nos gloriamos nas tribulações. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4. A fé nos permite ver as provações como parte de um processo de maturidade espiritual, não como castigo ou abandono de Deus. Um grande exemplo é a história de Jó, um dos maiores testemunhos de fé em meio à adversidade, que perdeu bens, filhos e saúde. Mesmo assim, declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Sua fé não estava baseada em bênçãos materiais, mas na soberania de Deus. Por isso ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem.
Jó capítulo 42, versículo 5. O sofrimento o levou a um encontro mais profundo com Deus. Confiar em Deus acima de qualquer situação. A fé move montanhas. Jesus disse, Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A fé genuína não é passiva. Ela nos impulsiona a crer no sobrenatural. Em adversidades, podemos clamar a Deus, sabendo que Ele age. Salmo, capítulo 50, versículo 15, diz que a oração é o canal pelo qual exercitamos nossa fé. Faça esta mensagem chegar a mais pessoas. Perceba como a mudança é real quando cumprimos a ordem do Pai. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus ensinou: Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Isso não significa que Deus fará tudo como queremos, mas que ao orar com fé, nos submetemos à sua vontade. 1 João capítulo 5, versículos 14 a 15. Como a fé vence o mundo? Em tempos de adversidade, a fé não nega a dor, mas a transcende, lembrando que maior é aquele que está em nós. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Marcos capítulo 4, versículo 39. Seja qual for a tempestade, podemos confiar naquele que acalma os ventos e ordena as ondas que se aquietem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sejam fortalecidos pela certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa fé brilhará na noite mais escura. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Se inscreva, dê like e compartilhe.